Graças a Deus pela bênção, o privilégio que o Senhor nos dá. Mais um domingo, dia do Senhor, podemos reunir juntos a Igreja do Senhor para adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Mais uma vez eu quero pregar aos irmãos sobre a Igreja, algumas bênçãos da Igreja, algumas características da Igreja do Senhor. Por isso quero convidá-los também a que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9. É o texto de introdução à carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E convido a todos que podem se colocar em pé para que acompanhe a leitura, ouvindo, lendo em suas Bíblias, a leitura da Santa Palavra do nosso Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 9, assim diz o Senhor. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos orar, meus irmãos, mais uma vez, suplicando que o Senhor conduza a pregação, fale a nós por meio da sua palavra. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus soberano, Deus criador, Deus salvador, Deus provedor, Deus único. Nos prostramos diante do Senhor em adoração a Ti nesse dia santo, consagrado, separado, dia em que o Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, ressuscitou dos mortos para nos dar vida. E suplicamos-Te, ó Deus, que o Senhor nos abençoe por meio da Tua palavra, pela pregação da Tua bendita Santa Palavra. Edifica-nos, ó Deus, fortalece a nossa fé, pela lembrança, ó Senhor, reavivada em nossas mentes de verdades já conhecidas, pelo conhecimento, ó Deus, dessas verdades, pela aplicação delas à nossa vida. Seja o Senhor gracioso para com as crianças, pequenas crianças, nossos filhos, nós os trazemos junto com o Teu povo, confiando, ó Deus, na misericórdia do Senhor, em convencê-las da verdade, para que elas sejam crentes. Oramos pela conversão dos nossos filhos. Oramos pela edificação dos nossos filhos convertidos. Oramos pela nossa edificação, reavivamento. Oramos, ó Deus, que o Senhor nos ensine a amar a Ti sobre todas as coisas. Suplicamos pela Igreja do Senhor, em todos os lugares desse mundo. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, dando-nos cada dia mais entendimento do grande amor do Senhor, do soberano propósito do Senhor,
da tão maravilhosa graça do Senhor em formar um povo para ti, chamando-nos, escolhendo-nos e dando-nos, ó Deus, a obra do Espírito para nos converter, convencer e nos unir a ti. No nome de Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto fala sobre muitos assuntos. Poderíamos falar a respeito do chamado para o ministério, a partir da apresentação do apóstolo Paulo à igreja de Corinto como um chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, pregar o evangelho do Senhor. Poderíamos falar do evangelho a partir do versículo 3, onde Paulo fala da graça, da paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Poderíamos falar muito a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante como cada um dos versículos nessa parte inicial de Paulo aos Coríntios fala da pessoa de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero falar aos irmãos um pouco sobre a igreja e as bênçãos, algumas bênçãos da igreja, algumas características da igreja do Senhor e algumas bênçãos que Deus concede à sua igreja. Nós sabemos, essa carta foi escrita para a igreja de Deus, formada pelos santificados em Cristo Jesus, é uma carta para a igreja sobre a igreja, o que é a igreja, como a igreja deve obedecer seu Senhor no lidar com suas responsabilidades. O propósito de Paulo escrever essa carta foi tirar várias dúvidas dos irmãos da igreja de Corinto a respeito da vida da igreja e sobre os deveres da igreja do Senhor. Por isso, nessa carta, se fôssemos expô-la durante um bom tempo, nós poderíamos tratar da natureza da igreja, o que é a igreja, da unidade da igreja em Cristo e uns aos outros, do culto na igreja, como nós devemos cultuar, adorar o Senhor, da pregação da palavra na igreja do Senhor, do uso dos dons de Cristo na igreja, da disciplina na igreja, dos sacramentos da igreja, dos relacionamentos na igreja, da ressurreição dos membros da igreja no último dia, quando o Senhor voltar. Um dos assuntos que Paulo fala aqui no texto que lemos é que Deus abençoa a sua igreja com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Nessa primeira parte da carta, nessa parte de introdução, nós podemos então aprender um pouco sobre algumas características da igreja e algumas bênçãos que o Senhor concede para a sua igreja. Paulo e Sóstenes escreveram a carta. Paulo é o autor, Sóstenes é o coautor, com o propósito, como já disse aos irmãos, de falar um pouco sobre, tirar dúvidas, várias dúvidas dos irmãos a respeito da vida prática da igreja, a vida servindo ao Senhor junto com a igreja do Senhor. A igreja em Corinto foi uma igreja muito abençoada por Deus, especialmente com conhecimento da palavra, os dons de Cristo para a edificação da igreja, para a glória de Cristo. Mas também foi uma igreja que teve que lidar com muitos problemas relacionados à doutrina, relacionados, às vezes, ao egoísmo de irmãos, ao personalismo, ou a irmãos que estavam mais ligados à personalidade de alguns dos líderes da igreja em Corinto, que por ali haviam passado, do correto uso dos dons e outras questões, de maneira que, pela leitura da carta, parece ser uma das igrejas
com maiores problemas que Paulo teve que lidar no seu tempo de apóstolo, no primeiro século, para a igreja para a qual ele escreveu ao menos 2 cartas. Talvez tenha escrito mais uma carta para aquela igreja. Mas ainda assim, meus irmãos, é lógico, claro, Paulo diz que estava escrevendo para a igreja, crentes, os santificados em Cristo Jesus. E ele também diz a respeito desses irmãos, vós sois dele, sois de Deus em Cristo Jesus. E, meus irmãos, pode haver tempo de menor ou maior graça para a vida da igreja, mas Deus sempre dota a sua igreja com recursos, dons, conhecimento dele. Até mesmo uma igreja muito difícil, problemática, como foi a igreja de Corinto, é ricamente abençoada por Deus em Cristo Jesus. O Senhor da igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, abençoa a sua igreja e nós podemos ver essa verdade nessa sessão introdutória da carta de Paulo aos Coríntios. Vamos então considerar, em primeiro lugar, algumas características da igreja de Cristo. Nós já ouvimos algumas delas no sermão da manhã. Atentem para os versículos 1 a 3. Paulo se apresenta dizendo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Paulo diz para quem ele está escrevendo, para a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E Paulo apresenta o seu desejo de que a graça de Deus esteja com aqueles irmãos, a paz de Deus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O texto apresenta, meus irmãos, entre outros assuntos, como já disse, algumas características da igreja do Senhor. E uma delas é que Deus é o Senhor da igreja. Deus é o Senhor da igreja. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Deus, que está em Corinto. Sabemos que a igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e o que Paulo fez ali, meus irmãos, foi, pela graça de Deus, pelo mandado do Senhor, sustentado pelo poder do Senhor, pregar a palavra. Paulo se entregou na narrativa de Atos. Lucas diz que Paulo ali se entregou totalmente à palavra. Isto é, ele se entregou totalmente à pregação da palavra, Atos 18, 5. Ele se entregou totalmente ao ensino da palavra de Deus entre os coríntios. E ele mesmo diz em 1 Coríntios 1, 21, 23, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, pregamos poder de Deus, pregamos sabedoria de Deus. Nós pregamos Cristo, sua obra, sua encarnação, sua vida, seu sacrifício na cruz, sua morte, sua ressurreição. Na segunda carta, Paulo diz, ou no segundo capítulo da mesma carta, no capítulo 2, versículos 1 a 5, ainda falando do seu trabalho lá em Corinto, Paulo diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em Deus, que é o Senhor da igreja, no poder de Deus. Paulo pregou, mas foi Deus que estabeleceu a sua igreja em Corinto. Foi Deus que enviou Paulo para Corinto, foi Deus que converteu Sóstenes, por exemplo, Gaio e outros naquela cidade. Foi Deus que fez nascer e concedeu crescimento àquela igreja. E é por isso que nesta carta Paulo diz sobre ele e sobre Apolo. Apolo era também um excelente expositor da palavra, um eloquente pregador. E ele trabalhou em Corinto. Paulo diz: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nem Paulo, que chegou primeiro, implantou a igreja, nem Apolo, que chegou depois para auxiliar o apóstolo Paulo, um excelente pregador, um eloquente pregador, mas Deus estabeleceu a sua igreja ali, usando Paulo, usando Apolo, para estabelecer a sua igreja, para chamar o seu povo. Meus irmãos, o nascimento da igreja, o crescimento da igreja, o surgimento, a continuidade da igreja vem do Senhor. Nós somos servos. Paulo, por exemplo, tinha sido chamado pela vontade de Deus, como ele mesmo diz no início da carta, logo no versículo 1, ele fora chamado por Deus para ser o mensageiro do Evangelho do Senhor. Foi Deus que falou a Paulo numa visão em Corinto, lá em Atos 18, versículos 9 e 10, não temas, pregue, não tenha temor, pelo contrário, fala, não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Paulo sabia disso, o Senhor estava com ele. Então, quando Paulo diz no início da carta, estou escrevendo para a igreja de Deus, ele está também, meus irmãos, nos ensinando essa verdade. A igreja pertence a Deus. A igreja só existe por causa da vontade soberana de Deus, que estabelece a igreja, que preserva a igreja em Cristo, que faz nascer crentes, que chama da morte para a vida e que conduz aqueles que são seus a reunirem-se e adorá-lo debaixo da sua autoridade. A igreja é formada por aqueles que Deus amou na eternidade, chamou no tempo, capacita com os dons de Cristo, santifica, edifica pela sua palavra, pelos sacramentos também da igreja do Senhor, estabelecidos também para a edificação da igreja. Por isso que aos que estavam lá em Corinto, se gabando da personalidade de homens da igreja de Corinto, de líderes, o próprio Paulo diz, nós já lemos, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem somos nós? Então ele responde, escravos por meio de quem crestes, ou servos por meio de quem crestes. Isso, Paulo acrescenta, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. A igreja existe como resultado do decreto eterno de Deus de estabelecer um povo para si, meus irmãos. Deus vem cumprindo este propósito glorioso, soberano ao longo da história. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ninguém, nenhum homem, nenhuma instituição humana, nenhum exército, por maior que seja, pode frustrar esse propósito soberano de Deus. De regenerar pecadores, de chamar pecadores, de justificar, de reconciliar pecadores consigo mesmo e de estabelecer a sua igreja. Se você gosta um pouco de história, e todos deveríamos gostar de história, e se você já estudou a história da igreja, você verá que houve momentos em que parece que a igreja iria sucumbir, desaparecer praticamente, ser varrida do mapa,
como é a intenção do diabo mesmo, mas Deus sempre preserva a sua igreja. Deus sempre tem os seus remanescentes. Deus levanta pré-reformadores, reformadores. Deus sempre guarda e sustenta, meus irmãos, o seu povo. E por isso ele nos encoraja, por exemplo, lá em Lucas 12:32, dizendo: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E aqui nesta carta aos Coríntios, também o apóstolo Paulo nos encoraja, nos incentiva, fazendo-nos prestar atenção no chamado do Senhor ao seu povo. Irmãos, 1 Coríntios 1:26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, isto é, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, aí Paulo vai dizer essa frase: Deus escolheu 3 vezes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu, Deus estabeleceu. Há, meus irmãos, nesse texto também várias lições, claro, mas eu aponto para o decreto, a vontade soberana de Deus na escolha dos que formam o seu povo, a igreja, e o fato de que ele é Senhor da sua igreja. Na nossa confissão de fé, capítulo 25, primeira seção, definindo a igreja do ponto de vista da eleição, a nossa confissão nos ensina a igreja católica, isso é, uma igreja universal, igreja que existe em todos os lugares desse mundo, que é invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Portanto, irmãos, a igreja existe porque Deus decretou a sua existência antes da fundação do mundo. Ele é Senhor da sua igreja. A igreja pertence a Deus, a igreja pertence a Cristo. Esta é uma característica da igreja. Não temais, ó pequenino rebanho. A igreja é o povo de Deus. É uma segunda característica que Paulo apresenta nessa seção inicial da carta aos Coríntios. Daí então também suas palavras mais adiante, nesse mesmo capítulo: vós sois dele, isto é, de Deus. Vós sois dele em Cristo Jesus. E daí Paulo passa a expor a obra de Cristo por nós, garantindo ainda mais o fato de que somos seu povo, o qual se nos tornou, isto é, Cristo, da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vós sois dele, pertenceis a ele em Cristo Jesus. Paulo também diz nessa mesma carta que Deus nos comprou com seu sangue. Falando da obra de Cristo, do derramado sangue de Cristo, fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Vós sois dele, porque também fostes comprado pelo preço do sangue de Cristo, que se apresentou diante de Deus como sacrifício por nós, pelo seu povo, para nos resgatar, para nos redimir, para nos justificar, para nos dar vida. E Deus, sendo nosso Senhor, pode exigir de nós, que somos seu povo: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Sendo o Senhor da igreja, Deus mantém a sua igreja. Deus preserva a sua igreja, ordinariamente através dos meios de graça. Nós poderíamos também, em 1 Coríntios, fazer um estudo sobre os meios de graça. Nós poderíamos ver que Deus sustenta a sua igreja através da sua palavra. Meios de graça, meus irmãos, vamos lembrar, são os meios objetivos
que o Senhor instituiu na igreja para normalmente comunicar a sua graça. O principal meio de graça é a palavra de Deus, a pregação da palavra do Senhor. Deus alimenta, Deus sustenta, Deus supre, Deus santifica, edifica, consola, Deus dá crescimento à sua igreja, usando os seus meios de graça, e um deles, o principal deles é a palavra. Por isso que no capítulo 15 da carta aos Coríntios, por exemplo, Paulo diz, nos primeiros versículos, irmãos, por que eu estou escrevendo? Ou como estou respondendo às suas dúvidas? Haviam dúvidas doutrinárias e dúvidas práticas também da vida da igreja. E Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Ele não está inventando nada, acrescentando nada para a solução dos problemas da vida da igreja, as questões doutrinárias de dúvida dos irmãos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Havia dúvidas na igreja sobre a ressurreição. E a solução dada pelo apóstolo Paulo para tirar as dúvidas das cabeças de alguns irmãos da igreja foi abrir a Escritura e pregar a doutrina da ressurreição conforme está na Escritura. Irmãos, venho lembrar o evangelho que já vos anunciei. Portanto, meus irmãos, para edificar a igreja, Deus usa a pregação da sua palavra. Eu quero citar mais 2 textos que fazem menção direta a isso na carta aos Coríntios, logo no início da carta, neste capítulo no qual nós estamos, na primeira sessão, nos versículos 18 a 24, Paulo diz, certamente a palavra da cruz, a pregação é loucura para o mundo, os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Há muitos especialistas, meus irmãos, nesse mundo. Aliás, essa é uma palavra de alguns tempos para cá, muito de moda. Há vários especialistas e não há nada contra alguém se especializar bem em alguma área necessária, desde que o faça mesmo, não seja apenas propaganda. Mas nenhuma sabedoria, meus irmãos, desse mundo do homem, da mente do homem, pode suplantar, pode superar a sabedoria de Deus, da palavra de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a maior sabedoria, Cristo Jesus, Cristo crucificado, que pode parecer para os judeus como uma pedra de tropeço, um escândalo, algo que atrapalha, pode parecer para a gente, para o mundo, para os gentios, como loucura, mas nós pregamos Cristo, que é poder e sabedoria de Deus. E mais adiante, no capítulo 2, Paulo diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em Deus, no poder de Deus, na palavra de Deus, porque é pela palavra que Deus sustenta, mantém, aviva a sua igreja. E isso deve ficar bem claro, meus irmãos, cada vez mais claro na nossa mente, que a palavra do Senhor é o que fortalece a igreja do Senhor. E ligado à obediência à palavra, nós podemos dizer também que a igreja é mantida, Deus mantém a santidade da igreja
por meio da disciplina aplicada de forma bíblica. Paulo, em Corinto, reprovou a atitude da igreja de Corinto, porque não tinham disciplinado um membro da igreja, no capítulo 5, onde ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, e cita um caso de um pecado horrível que precisava de disciplina bíblica, a qual Paulo aplica mesmo ausente fisicamente, mas espiritualmente ali, seu ensino estava ali com os irmãos, e ele faz em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade de Cristo. Um outro meio de graça pelo qual Deus sustenta a igreja são os sacramentos, o batismo, a ceia do Senhor. Eu vou ler brevemente, rapidamente, pela definição do breve catecismo, nas perguntas 94 e 96, o que são esses dois sacramentos da igreja, o batismo e a ceia do Senhor. O batismo é o sacramento no qual o lavar com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo comunica e sela a nossa união com Cristo, a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça e a promessa de pertencermos ao Senhor. E a ceia do Senhor é o sacramento no qual, recebendo-se pão e vinho, conforme a instituição de Cristo, se anuncia a sua morte, e aqueles que participam dignamente tornam-se, não de maneira corporal e carnal, mas pela fé, tornam-se participantes do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, com todas as suas bênçãos para o seu alimento espiritual e crescimento na graça. Eu citei esses meios de graça porque, junto com a palavra, Deus os utiliza para edificar também a sua igreja, debaixo da autoridade da sua palavra. Mas outra característica, meus irmãos, da igreja apresentada nessa parte da carta aos Coríntios, é que a igreja é a comunidade dos santos. Ainda versículo 2, o texto diz que Paulo escreveu para a igreja de Deus, os santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos. Nós ouvimos também esta verdade no Sermão da Manhã, na apresentação de Paulo, na introdução da carta aos Romanos. A igreja é constituída pelos santificados em Cristo. Isso significa que a verdadeira igreja é formada por aqueles que Deus separou para si, como ouvimos pela manhã desde antes da fundação do mundo, aqueles que foram escolhidos por Deus em Cristo, aqueles que foram chamados à fé em Cristo, aqueles que são regenerados em Cristo, justificados em Cristo, e estão agora, pela graça de Deus, vivendo pela fé em Cristo. Pela manhã também citei a segunda confissão helvética, quando fala da igreja, diz que a igreja, o que é a igreja? A assembleia dos fiéis, convocada por Deus, reunida do mundo. A igreja é uma comunhão de todos os santos, isto é, daqueles que verdadeiramente conhecem e retamente adoram e servem o verdadeiro Deus em Jesus Cristo, o Salvador, pela palavra do Espírito Santo, e que pela fé participam de todos os benefícios gratuitamente oferecidos mediante Cristo. A igreja é a comunidade dos santos, é constituída pelos chamados para ser santos. Isso faz referência, meus irmãos, à obra do Espírito Santo, que pela pregação da palavra chama eficazmente do mundo os eleitos, ilumina o entendimento para que haja compreensão do Evangelho, a obra do Espírito Santo que conduz o pecador à fé em Cristo. Mas também aqui se faz menção direta ao propósito para o qual o Espírito nos chamou eficazmente, que é, como também ouvimos pela manhã, sermos santos. Deus o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus Cristo veio a esse mundo, deu a sua vida pela igreja. O Espírito nos convenceu da verdade, abriu o nosso coração, moveu-nos à fé para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, para o louvor da glória da sua graça. Deus nos deu vida santa para que nós vivamos de modo santo,
A santidade tem dois aspectos, meus irmãos, fundamentais, que é o abandono do pecado e o abraçar a Cristo, que é o ódio ao pecado e o amor a Cristo, que é o afastar-se do pecado e o aproximar-se de Cristo. A santidade pode ser, meus irmãos, crescer em nós na medida em que nos apropriamos dos meios de graça, da palavra, da pregação, na medida em que obedecemos ao Senhor, aquilo que Ele nos ordena em Sua palavra, na medida em que crescemos em comunhão com Deus, mediante oração e a comunhão da igreja, nós somos chamados por Deus para ser santos e, por isso, a igreja é a comunidade dos consagrados e santificados por Deus em Cristo Jesus. Uma quarta característica da igreja é que a igreja é universal. Ainda no versículo 2, o apóstolo Paulo diz que nós somos chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A palavra aqui universal não faz referência a uma denominação que no Brasil e em outros lugares do mundo tem o nome de Igreja Universal, mas significa a igreja que está em todos os lugares. No mesmo sentido da palavra católico. A igreja não está só aqui nas Boas Novas, não está só lá em Belém, mas há crentes em todos os lugares desse mundo. Nós fomos chamados para ser santos junto com outras pessoas. Não somos os únicos crentes da face da terra. Graças, meus irmãos, à bondade de Deus, existem muitos outros cristãos no mundo. Há outros que também invocam, isto é, que tomam o nome do Senhor Jesus Cristo como sendo o Senhor deles, como é o nosso Senhor, em denominações diferentes, com um tipo de culto muitas vezes diferente, com um tipo de governo de igreja diferente, mas que foram realmente chamados por Deus, convertidos, trazidos à fé. E nós devemos amá-los como nossos irmãos em Cristo, servos de Deus em Cristo. Gente que Deus ama, porque em Cristo deu a sua vida. A igreja não se resume apenas à nossa comunidade local, graças à misericórdia do Senhor. E nós devemos lembrar aqui, por exemplo, da promessa da aliança feita a Abraão, em Gênesis 12, onde Deus promete incluir no seu povo todas as famílias da terra, isso é, gente de todas as tribos, povos, línguas e nações. Por isso também Jesus, depois de ter terminado a sua obra redentora aqui na terra, quando ele aqui esteve, ele ordenou aos seus discípulos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. A igreja não somos só nós, meus irmãos. É uma bênção do Senhor, graça, misericórdia, que muitos outros têm sido chamados nesse mundo para servi-lo, para adorá-lo, para exaltá-lo, para glorificá-lo. Eles tomam o nome do Senhor, o invocam sobre si mesmo, eles se colocam debaixo da autoridade do Senhor, como também nós aqui nos colocamos. O povo de Deus é formado por todos os eleitos de Deus no mundo. Deus nos chamou para viver em comunhão com outros crentes. Havia problema de divisão no contexto interno de Corinto, na igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo, mostrando que a igreja é formada por pecadores, chamados para ser santos, mas que ainda não chegaram à glória, diz nesse capítulo, versículos 11 e 12, eu fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós, refiram-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, ou de Apolo, ou de Cefas, ou de Cristo. Mas Paulo mostrou-lhes a incoerência dessa falta de comunhão. Ele estava falando no contexto interno da igreja de Corinto. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? E pela autoridade de Cristo, Paulo exortou a igreja à comunhão.
nesse capítulo 1, versículo 10, rogo-vos ou exorto-vos, irmãos, pelo nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Nós fomos chamados, sim, para adorar a Deus numa igreja local. Veja o que Paulo está dizendo, que escreveu para a igreja de Deus em Corinto. Mas ele se refere à igreja de Deus espalhada por todo o mundo também. Nós somos chamados para adorar a Deus juntos na nossa igreja local. Mas nós devemos, meus irmãos, lembrar-nos de que o povo de Deus é dele, está em todos os lugares desse mundo. Então o texto nos apresenta essas 4 características da igreja, meus irmãos. Deus é o Senhor da igreja. A igreja é o povo de Deus em Cristo. A igreja é a comunidade dos santos em Cristo. A igreja é universal, é formada por crentes de todo o mundo, de todos os lugares desse mundo. Mas esse texto também fala de algumas bênçãos da igreja de Cristo. Uma delas é a graça de Cristo. Versículo 4. A igreja é abençoada pela graça de Deus em Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Nós sabemos, até as crianças já devem terem decorado isso. Senão eu quero ajudá-los a decorar. O que é graça? Graça é o favor imerecido de Deus, dado a nós que somos pecadores. Você pode também dizer que graça é a bondade de Deus, graça é a misericórdia de Deus, graça é o Senhor Jesus Cristo, graça é a obra do Senhor Jesus Cristo, graça é aquilo que Jesus Cristo fez por nós, para nos resgatar dos nossos pecados, e é a primeira bênção que temos da parte de Deus. E nós devemos a nossa salvação tão somente, meus irmãos, à graça de Deus. Isso também aponta para a nossa própria condição. Pecadores e merecedores, rebeldes a Deus, condenados. Nós não tínhamos, meus irmãos, qualquer coisa para oferecer a Deus. E não havia nada em nós que o agradasse. É interessante o texto de Isaías, do profeta de Isaías, que fala de Cristo encarnado, sofredor, crucificado, e os homens e nós, olhando a ele, não vimos nele formosura alguma. É que, na verdade, Deus não vê em nós formosura alguma, senão em Cristo, senão na graça de Cristo, senão no sangue derramado de Cristo, na misericórdia de Deus em Cristo. Não há nada em nós que nos recomende a Deus, mas Ele quis nos salvar. Isto é graça. A igreja também é abençoada pelo conhecimento da palavra de Cristo. É algo precioso estudar. Todos nós devemos estudar. Eu não me refiro apenas ao sistema formal de estudo. Talvez você está no trabalho e você precisa entender o que você faz. É uma máquina, você precisa entendê-la. Você lida com ela, você tem que entender o seu trabalho. Você precisa elaborar para compreender com o que você está lidando. Esses dias eu me dei conta de que eu preciso saber alguma coisa sobre o motor do meu carro, que se eu estiver sozinho eu preciso fazer alguma coisa. Ao menos dizer, eu estou em tal lugar e aconteceu tal coisa. Mais ou menos aqui, para ajudar alguém que venha socorrer, trazer socorro mais ou menos na direção do que está acontecendo. Nós precisamos, é uma preciosidade, estudar, aprender, saber. Conhecimento correto procede, meus irmãos, de Deus. Mas a maior riqueza de conhecimento que alguém pode ter é o conhecimento do Evangelho, é o conhecimento da palavra de Deus, é o conhecimento da vontade de Deus. Portanto, os crentes, as pessoas mais simples, crentes que têm a Bíblia, que têm a palavra, o mais douto dos crentes. Paulo estava no mundo grego-romano, estava mais precisamente entre os gregos, porque Corinto, nesse caso de Corinto, que Corinto é na Grécia, na região da Grécia,
E havia ali os filósofos que até hoje influenciam o mundo com seu conhecimento desde antes de Cristo. Ideias e filosofias borbulhavam na Grécia. Mas ele levou para os coríntios o maior conhecimento, o que pode dar mais sabedoria ao ser humano, ao homem, que é o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz dos irmãos de Corinto: em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Fostes enriquecidos em Cristo em toda a palavra. A palavra aqui é a palavra de Deus, é a mensagem a respeito de Jesus Cristo. Deus nos abençoa abundantemente, meus irmãos, com o conhecimento da sua palavra. Ele nos enriquece espiritualmente pela palavra. A igreja do Senhor, o crente, você, meu irmão em Cristo, você tem a maior riqueza de conhecimento que alguém pode ter, tendo a Bíblia em suas mãos. Você precisa lê-la, meditar nela, tê-la em seu coração, amar a palavra. A igreja é enriquecida, abençoada por Deus, porque Deus nos deu a Escritura, a sua revelação, a mensagem a respeito da pessoa de Deus, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da obra deles, aquilo que requer de nós. Corinto era uma igreja rica do conhecimento de Cristo, da verdade, do Evangelho, da palavra. Paulo tinha passado lá também 1 ano e 6 meses, Atos 18, pregando a palavra de Deus. Ali ele se entregou totalmente à pregação da palavra, de maneira que Paulo diz: o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós pela palavra. A igreja é abençoada, meus irmãos, em ter a Bíblia, em ter pregação, em ter a palavra, em ter exposição do Evangelho. A igreja é abençoada também pelos dons de Cristo, de maneira que não vos falte nenhum dom. Dom é uma dádiva de Deus. Dom é uma palavra que faz referência à capacitação dada por Deus à sua igreja, com o propósito de que a igreja sirva a Cristo, com o propósito de edificação da igreja, para a edificação da igreja. Ao longo da história, Deus concedeu dons à sua igreja. Ele enriquece a sua igreja com os dons necessários para a edificação, sobretudo o dom da palavra. Tem um texto de Efésios que fala disso de maneira boa e clara. Efésios 4, versículos 11 a 13, onde o apóstolo Paulo diz: e Deus mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, vejam só a razão. A palavra que com vistas significa com esta finalidade. E observe que todos os dons aqui são dons da palavra. Dons de pregação, dons de ensino. Por quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Quem são os santos, meus irmãos? Nós já vimos nesse texto, no texto da manhã, os que Deus separou, chamou, santificou para si. E Deus deu o dom do ensino, sobretudo da palavra, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus abençoa a sua igreja, dando-nos dons, sobretudo de ensino da palavra para a nossa edificação. A igreja também é abençoada pelo fortalecimento em Cristo Jesus, pela comunhão com Deus em Cristo, o fortalecimento que temos na comunhão de Cristo, com Cristo. Nele nós somos firmados, isto é, edificados, fortalecidos, enquanto estamos aguardando a sua vinda, ao longo, meus irmãos, da nossa caminhada para o céu.
o Senhor Jesus Cristo nos fortalece, nos guarda, nos firma na fé nele. Por isso, então, Paulo diz no versículo 7, versículos 7 e 8, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo virá um dia e sua igreja o aguarda, mas enquanto esperamos a sua vinda, Deus nos supre com sua graça. Ele dota a sua igreja de conhecimento dele pela sua palavra, a fim de que nada nos falte até a sua vinda. Ele nos confirma em Cristo, nos fortalece em Cristo Jesus. Por fim, meus irmãos, nós seremos, em razão da obra de Cristo e em comunhão com Ele, apresentados a Ele mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, esse texto, entre outros assuntos importantes também, apresenta essas características da igreja, algumas características da igreja e algumas bênçãos que Deus concede à sua igreja em Cristo Jesus. E, meus irmãos, nós não devemos esquecer, para nosso consolo, para nossa edificação, dessas características da igreja de Cristo. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o dono da igreja? Quem conduz a igreja? Por isso ama a igreja, protege a igreja, está com a igreja, eis que eu estou convosco todos os dias. Quem é o nosso Senhor? O Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Nós devemos obediência a Ele, nós devemos viver para Ele, nós devemos adorar a Ele, glorificar a Ele como seu povo. O que é a igreja? A igreja é o povo de Deus em Cristo. A igreja é o povo do Senhor Jesus Cristo. Somos dele, ouvimos isso pela manhã. A igreja é a comunidade dos santos, porque Deus separou, chamou, porque Ele nos santifica em Cristo. Nós devemos viver de modo santo. A igreja não somos só nós, a igreja é universal, a igreja pertence a Cristo e Ele chama os seus de entre todos os povos, línguas e nações do mundo. Nós devemos amar aqueles que pertencem a Cristo. Também nunca devemos esquecer o quanto Deus enriquece, abençoa a sua igreja. Ele nos concede a graça da salvação em Cristo. Ele nos dá conhecimento de si mesmo pela palavra. Ele supre a igreja com os dons de Cristo. Ele fortalece a igreja na comunhão de Cristo até a sua vinda. Nós devemos ser gratos por essas bênçãos que Deus nos dá para vivermos como sua igreja, para a glória do seu nome. Sabendo essas coisas, meus irmãos, faz muito sentido, deve fazer muito sentido para nós o que a Bíblia diz no Evangelho de Lucas: não temais, ó pequenino rebanho, mas avancemos, continuemos, perseveremos, confiando no Senhor, sabendo essas verdades. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Amém. Meus irmãos, nós vamos, para encerrar o culto, cantar mais um hino, fazer mais uma oração.